Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para os da noite. Sejam todos e todas, mais uma vez, muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós vamos tratar do seguinte assunto: população e produção. Ele não deixa de estar ligado um pouco ao nosso assunto do vídeo anterior, que foi o vídeo 58, que nós falamos a respeito de gestão da pandemia. Porque nessa ocasião nós apenas mostramos que, não obstante hoje a humanidade ter robôs, ter computadores, ter sistemas informatizados, quando a classe trabalhadora não pode ir para o trabalho, o mundo para. Isso é para mostrar que mesmo o robô precisa de alguém que ligue essa máquina. Que ligue, que atenda, que veja como está funcionando. Porque se há alguma falha na produção, tem que ser corrigido. E quem conduz é a mão humana. Isso mostra, por exemplo, o quanto a teoria do valor do trabalho, que é a qual eu me baseio, ainda ela é corretíssima para os tempos que nós estamos vivendo. Porque é o trabalho da humanidade que ativa toda a produção, é o trabalho que move o capital. Muito bem. Seguindo adiante com isso, hoje, ligado a essa classe trabalhadora, mas nós lidando com um conceito mais amplo, que é o conceito de população. Porque a população é um conceito bem genérico, aonde estão incluindo as classes sociais. Dentro dessa população estão a classe rica, a classe remediada ou média e a classe pobre. Ou, por uma outra maneira de ver, os trabalhadores, a pequena burguesia e a burguesia. Todos estão juntos nesse conceito amplo chamado população. E é essa população que tudo produz. Que hoje nós vamos estudar quais são os motivos do crescimento dessa população e as consequências desse crescimento. É isso que nós vamos tentar responder ao longo desse nosso vídeo. Então veja, para nós começarmos, vamos tentar entender primeiro esse gráfico que está aqui, que eu montei para vocês. O que ele é? Um gráfico cartesiano que tem um eixo vertical, como vocês estão vendo aqui, com o percentual. Aqui tem um percentual, que é o percentual de crescimento. E no eixo horizontal, nós temos o quê? O tempo, a evolução do tempo. Que nós vamos de 1900, portanto, início do século XIX, até o ano de 2010. Então, são 110 anos de evolução. E nós vamos fazer comparativos entre essa população e a produção. Todas as vezes que nós falarmos a respeito dessa produção, nós vamos dizer respeito ao PIB, que é o conceito também da economia que mede o crescimento dessa produção. É um dos conceitos, e melhor dizendo, o conceito básico, né? É o conceito, digamos, número 1, onde muitos outros estão fundamentados. Pois, ora, sigamos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o comportamento dessa população e nós temos aqui essa curvinha, olhem só vocês, que ela está num patamar de 3% no início do século, cai entre 1 e 2% nos anos 20, anos 40, depois volta a crescer. E depois, quando chega nos anos 40 até os anos 60, atinge o máximo, outra vez, que é em torno dos 3%, ultrapassando um pouco os 3%. E depois, quando o tempo vai passando, essa taxa de crescimento populacional, ela vai caindo, até quando chega agora em 2010, não está mais em 3%, mas está, pelo que eu tenho visto pelo IBGE, até já na beira de 1,5% ao ano, 1,5% ao ano, e caindo. Se essa curvazinha aqui cair abaixo dessa linha reta, se tornar negativa,
Qual é o significado disso? O significado é que tem mais gente morrendo do que gente nascendo. Isso é uma taxa de crescimento populacional negativa. Quer dizer, morre mais gente do que nasce. Enquanto ela está com esse crescimento aqui, acima dessa reta, portanto, positivo, quer dizer que nasce mais gente do que morre. Agora, o que nós verificamos ao longo dessa taxa é que ela começa, né, num patamar alto, desce um pouco, depois volta a crescer e depois declina. O que fez isso acontecer? O que fez? Então, vamos analisar. Nos primeiros anos, por exemplo, do século XX, primeiras décadas, nós tínhamos um movimento muito forte, que era o movimento de imigração. Vinha muita gente de fora e para se incorporar, para vir trabalhar no país, porque já em 1888 nós temos a última etapa da abolição da escravatura. E o Brasil estava precisando de mão de obra assalariada. E estava em falta. Porque à medida que essa mão de obra vai chegando assalariada e vai sendo paga, mesmo que miseravelmente, ela vai movimentar o país. Porque ela vai comprar. E o capitalismo funciona comprando. O capitalismo, para funcionar, tem que vender. E vender em grande quantidade. Então, essa população que vai ser assalariada, que precisa ser paga e que também vem de fora, é isso que vai dando dinamismo para esse capitalismo brasileiro e para que ele cresça. Ora, então, ele tem um impulso, e quem são essas populações? É gente que vem da Itália, principalmente 32%, 33% ainda italianos. Depois, portugueses também, mais ou menos na faixa de 30%, 31%. Os espanhóis, mais ou menos uns 14%, e daí os japoneses, os asiáticos, com 4%. E aí e também outras etnias em percentuais ainda menores se distribuindo. Mas o que é isso? É essa população imigrante que vem de fora, vem para trabalhar, que se incorpora ao universo dos trabalhadores, e também daí tem o crescimento de todos juntos. E isso vai até mais ou menos os anos 20, anos 30. Depois essa imigração ela para. Ela para, diminui bastante, né? E ela começa daí a população a crescer por impulso interno. Ó. Então, ó, essa taxa ó, de 3, primeiro ela está bem forte por causa da imigração, né? Depois ela cai dos anos 30 até os anos 40. Até não investiguei o porquê desse declínio dessa taxa acontecer nesse período. Depois volta, vai crescendo rapidamente até os anos 60 e depois volta a declinar. Quer dizer, a população brasileira está crescendo menos, cada vez menos. E como é que a gente observa isso? Primeiro, a gente vê isso na população de crianças, até os 10 anos. Vocês vejam, eu gosto muito de exemplificar, né? Nos meus 10 anos, 11, né, que já faz muito tempo, quando a gente era convidado para uma festa de aniversário, e eu ia, né, meus pais me levavam, era aquela criançada que não acabava mais, tinha que fazer brigadeiro, o olho de sogra, né? Que é aqueles docinhos de amendoim, para atender a criançada, comprar muita gasosa, comprar refrigerante, comprar gengibirra. Eu adorava gengibirra. E hoje, por exemplo, em 2010, quando a gente faz uma festa de aniversário, mesmo que seja para criança, a gente tem que comprar cerveja, comprar carne para o churrasco, quem pode, né? Porque hoje a carne está proibitiva. Nós pudemos comprar carne em tempos mais anteriores. Mas isso é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que hoje, na festa de aniversário mesmo de crianças, vem muito mais adulto do que criança. O número de adultos é muito maior. Então, isso mostra uma diferença no perfil. Então, a população ela está crescendo menos
por causa justamente dessa mudança de perfil e de outras coisas mais também, que nós vamos tocar. Uma delas, por exemplo, é que a descoberta das vacinas. As vacinas permitiram que determinadas doenças pudessem ser quase que erradicadas. O sarampo, rubéola, difteria, outras mais. E uma das doenças, por exemplo, que mais vitimou a população brasileira foi a varíola. A varíola fazia verdadeiros estragos. E a descoberta da vacina da varíola foi em 1796, com Edward Jenner, lá na Inglaterra. E se mostrou altamente eficiente. Então, quer dizer que a primeira vacinação que ocorre aqui no Brasil é em 1806, nos escravos. Porque os escravos eram quem trabalhava. Eram eles que levavam o país nas costas. Era isso. Então, por incrível que pareça, isso está nos livros de Paulo Resutti. Ele que é um autor que se debruçou sobre isso, porque tem dados, e escreveu a respeito disso. Paulo Resutti. Depois até vou colocar isso mais indicativos na parte que vai embaixo ali no mostrar mais do YouTube. Muito bem. Então a vacinação já existiu naquela época. Mas depois isso se abandonou, e daí a primeira grande campanha de vacinação foi lá em 1904, com o Oswaldo Cruz. E houve muita relutância contra ela. Até uma voz das mais inteligentes, veja, que o Brasil reputava, era o Rui Barbosa. Rui Barbosa se mostrou contra. E existia também muito preconceito. Já, por exemplo, em 1806, que eu falei para vocês, na vacinação anti-varíola, eles tiveram a boa ideia de fazer nas igrejas. Porque quem era vacinado com isso, eles tinham medo de que quando fizesse aquelas punções que se fazem no braço, né, para a vacina da varíola, a pessoa que recebesse essa vacina ia ficar com características do bicho, características da vaca. Olhem só. Depois, em 1904, o Rui Barbosa, claro que não vai dizer isso, né? Mas ele vai dizer outras coisas, que ele vai dizer que é um veneno, que é isso, que é aquilo, para ficar contra. E isso o Rui Barbosa, que era considerado, na visão da época, o brasileiro mais inteligente de todos. Era o Rui. E ele disse isso. Então vejam como é que é. Mas essas vacinações que vão ocorrendo, depois o povo vai aprendendo, né? Porque as pessoas também vão tendo, porque não são todas que têm essa visão, né? Então, não são todas que aceitam isso aí, que veem que aquilo é uma coisa boa, uma coisa importante. E não vão ter essa visão contrária, porque estão vendo que aquilo é uma coisa necessária, uma coisa altamente relevante para as suas vidas. Então, a vacinação foi muito importante para diminuir, por exemplo, a taxa de mortalidade, a vacinação. Outra também, que é uma coisa que parece tão ingênua, mas é uma das mais importantes que pode existir para diminuir a taxa de mortalidade, que é água e esgoto. Determinadas doenças, por exemplo, como o tifo e a cólera, a gente pega o tifo e a cólera por causa da água ruim. E elas matam. São doenças perigosas. E elas vêm por causa da água. A água contaminada, muitas vezes, transmite o tifo, transmite a cólera e faz verdadeiras dizimações na população. Então, uma das coisas mais importantes para fazer com que diminua a taxa de mortalidade é a água e esgoto tratado. Isso é fundamental. E essa água e esgoto tem que chegar para toda a população. Então, isso são coisas fundamentais que no Brasil ainda precisam ser feitas. Tá? Ora, e daí a taxa de fecundidade das mulheres, por exemplo, fecundidade, o que é? O número de filhos foi caindo também.
Mas isso se deve também a outros motivos, porque essa taxa de fecundidade, por exemplo, lá nos anos 1940, o número médio de filhos que uma mulher tinha era de mais ou menos entre 7 e 8. Era essa a média. Então quer dizer que tinha famílias que tinham mais de 7 filhos e outras com um pouco menos. Mas era 7,7. Por aí. Entre 7 e 8. Essa era a média. Depois, isso em 1940. Depois, à medida que o tempo vai evoluindo, quando nós chegamos agora em 2010, a média de filhos está em 1,5. Às vezes nem isso, dependendo das famílias. Isso ocorre, por exemplo, também na minha família. A minha sogra faz parte de uma família de 19 irmãos. Ela já teve 5 filhos, a minha sogra, e tem uma filha delas, que é muito querida, que é a nega, né? Ela não tem filhos. A outra filha, a Sânia, tem um. A minha mulher, que é a Vera, né? Filha dela, a filha mais velha, tem um também, que é o Jordano, que é o meu cinegrafista. Um só. E o meu outro cunhado tem só 3. Então, vejo, caiu drasticamente o número de filhos por família. Então, isso faz com que essa curva aqui que vocês estão vendo, ela vá declinando. Ela vai declinando. E, como eu digo, né, se não cuidar, né, às vezes vai declinando, vai caindo, para nós não cairmos numa taxa de crescimento negativa, que é o quê? Morrer mais gente do que nascer. Por isso também é uma das preocupações desta pandemia que está ocorrendo agora, né? Mas isso seria um extremo, né? Ia ser se não houver cuidado absolutamente nenhum. Tem gente que não quer que haja isolamento, tem gente que não quer que vacine. Tem que não até nem quer que isso tivesse acontecido, né? Mas a pressão foi tão grande que não adiantou, né? Então hoje tem que ter vacinação e tem que ter isolamento e uma série de outros cuidados para que isso não se alastre de uma maneira catastrófica, muito maior ainda. Ora, então vejam, então é isso aqui, meus caros. Então vocês vejam que a população ela teve já uma taxa de crescimento muito alta, caiu, voltou a subir e depois foi caindo de novo. E agora caindo cada vez mais abaixo de 1%, né? É o que está se projetado. Por exemplo, o IBGE projetou antes de haver a pandemia, antes, um crescimento populacional de 0,71%. E eu acho que vai ficar não em 0,71, talvez abaixo. Quando o IBGE medir no próximo ano, o crescimento populacional, por causa da pandemia, eu acho que não vai dar nem 0,71%. Eu acho que não vai dar. Tá? Ora, mas se eu falo a respeito da população, isso não contribui muito, porque a gente precisa saber se essa população cresce, tem que dar de comer essa população. Ela tem que vestir, de morar, emprego. Como é que evoluiu, agora sim, a segunda parte da nossa exposição, como é que evoluiu a produção, que é o PIB? É isso que a gente precisa responder. Então vejam, ao longo desses 110 anos, quanto que a população cresceu? Quanto? Está aqui o número, ó, que eu calculei. 993%. Isso de 1900 até 2010. Que nós temos a estatística da população. Eu só fui lá e calculei. 993. Tá. Isso que foi que cresceu a população. Tudo bem. Mas quanto que cresceu a produção agrícola? Claro, né? Será que tem comida suficiente? A população agrícola cresceu 3.181%, a produção agrícola.
Claro, eu não estou dizendo qual que é, quem que está crescendo mais, porque tem uma produção agrícola que é de exportação e tem uma produção agrícola que é para o mercado interno, que tem o nosso arroz, o feijão, as frutas, as verduras, os legumes, e tem aquela que vai para fora, que é a soja, milho e outras, amendoim, algodão, café, que também vai para dentro, mas também vai muito para fora. Algodão, fumo. Estou fazendo algumas coisas de lembrança, né, agora, mas existe a produção agrária de exportação e a do mercado interno. Qual será que cresceu mais? Isso não estou falando para vocês. Isso eu vou ter que estudar para frente, né? Mas, de modo geral, a agricultura, opa, e eu escrevi agro, né? Porque é agricultura e pecuária. 3.181%. Então, o que se produz de comida no país e também de animais, né? Dá para a população comer. Dá. Dá perfeitamente e ainda dá para exportar. Né? Mas agora isso daí é uma política do governo. O que ele vai querer desenvolver? Vamos desenvolver a agricultura de exportação, porque essa que dá lucro, principalmente. Ou vamos dar e muito pouca atenção para a agricultura interna, né? Ou vamos atender as duas, equilibrar isso aí. Isso é diretriz de política agrária. Isso é lá em Brasília, isso é lá. Isso não por exemplo, algo que se faz somente dentro do município, mas a pressão que existe aqui embaixo, né, vai bater lá em cima, lá em Brasília. Né? Então vejam, meus queridos e minhas queridas, olha, produção agrária é de 3.181. Então não é pouca coisa. Tá? E a gente pode aumentar muito mais ainda. Pode aumentar muito mais. O Brasil tem condições de ter produção agrária enorme. E eu não mencionei uma coisa muito séria que acontece no Brasil, que é um número que falam que 40% da nossa produção é jogada fora. Olhem vocês. Pensou? 40. É muito grande esse número. É grande demais. Enorme. Tinha que ser uns 5%. E não 40%. Tinha que ser só 5%. E ainda 5% eu acho demais. Porque eu sou da época, né? Minha mãe falava, minha avó falava, meu pai, que jogar comida é pecado. Eu sou desse período. Eu sou desse tempo. Minha mãe dizia isso. Não jogue comida fora, que é pecado. Eles falavam isso, falavam assim. Né? E o que é esse 15 mil aqui? Ó? Esse 15.449% é o crescimento brasileiro. Mas o que é isso? Ele está distribuído entre agricultura, indústria e serviços. Então, quer dizer, se eu tenho 3.181% da agricultura e 15 mil é tudo PIB, diminuindo um do outro, eu tenho o que sobrou para a indústria e para os serviços. E aí o crescimento dessa produção no Brasil é muito parecido com o que existe em todo o mundo no seu desenvolvimento, que é o setor que mais cresce, que tem maior peso, é o setor de serviços, em termos de produção. Que é, por exemplo, a parte de educação, de saúde, serviços públicos, né? Educação, de saúde, por exemplo, produção de energia, por exemplo, energia elétrica, água encanada. Isso aí é serviço público, é o setor de serviços. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é a produção de um serviço cultural, que a gente está semeando, né, para que no futuro ele tenha algum rendimento, alguma remuneração, né, mas ele está sendo feito e com todo o cuidado desse mundo, que eu procuro fazer, fundamentando o máximo possível para que ele seja confiável. Então vejam só. Então vamos rever. Então, se a população, aqui nós temos a população e nós temos a produção. Então quer dizer que a produção cresceu muito mais do que a população. E
o que isso se refletiu também? Se reflete em que a expectativa de vida melhorou muito. Por exemplo, lá nos anos de 1910, aqui, por exemplo, qual era a expectativa de vida ao nascer? Era, para os homens, mais ou menos de 33 anos. Quer dizer, quando chegava lá pelos 30, 40 anos, morria. E as mulheres de 35. Por quê? Por causa daquelas coisas que eu falei para vocês, né? Que estava começando a se fazer as vacinações, o problema de água encanada, de esgoto, isso tudo estava no princípio. Então a mortandade, né, era muito grande, então a expectativa de vida não era muito grande. Hoje a expectativa, hoje não, em 1990 daí, essa expectativa de vida passou nos homens para uns 62, 63 anos e as mulheres para 69, 70 anos. Então as mulheres têm uma longevidade, não só pela resistência delas, mas também porque elas têm mais cuidado, né? E o homem é muito mais relaxado, né? E a expectativa de vida agora está em torno de 75 anos. Mais ou menos por aí. Vocês vejam como melhorou. Então, contribui para quê? Porque essa taxa de crescimento populacional não precisa ser tão grande como era. Então, ela pode diminuir. As pessoas estão vivendo mais. Então, de 72... Então, melhor dizendo, 75 anos. Agora, no próximo ano, quando o IBGE fizer a medição, nós podemos esperar que vai haver uma queda nesse tempo médio de expectativa de vida. Por causa do quê? Do Covid-2019. Do vírus dessa pandemia que se instalou. Então, é a situação que nós, por exemplo, nós estamos vivendo. Aí, minha gente, tá aí. Então, como eu estava dizendo para vocês, a expectativa de vida no próximo ano, na medição do IBGE, vai ser menor, porque nós tínhamos uma expectativa de vida de 75 anos, e agora é provável que ela vai cair. Né? E para nós finalizarmos toda a nossa argumentação, então vamos voltar aqui na nossa luzinha e vocês vejam o seguinte. Olhem, aqui nós temos nessas taxas. A taxa de crescimento, por exemplo, da população, no final das contas, a taxa ela caiu, ela era muito alta, né? Depois diminui, levanta, depois volta a cair, até nós estamos com o período dela ficar negativa. Porém, na média, a taxa de crescimento populacional ficou em torno de 2%. Aqui, ó, 2%, a média, ao longo deste um século. De 2. E a taxa de crescimento, no entanto, da produção do PIB, no geral, portanto, os 3 setores, agropecuária, indústria e serviços, é de 4% para mais. É mais de 4%. Então, o crescimento da produção é mais do que suficiente para dar conta do crescimento populacional. Porque nós temos um crescimento populacional que está caindo, no entanto, nós podemos melhorar a produção, fazer com que cresça muito mais. Então, isso é algo perfeitamente possível de ser feito, porque existe técnica para isso. Né? Mas isso é uma questão daí que vai entrar na política, depois nós vamos abordar. Não é o momento. E agora nós vamos observar o seguinte. Então, vejam, a população cresce em média 2%. A agropecuária aqui vai ter uma média de crescimento de 3,2%. E o PIB, a média é de 4,7%. Então, o PIB está aqui em cima, a agropecuária está de 3 para cima e a média de crescimento populacional em torno de 2. Então está aqui, ó. Então vejam, nós podemos ter perfeitamente uma produção que é mais do que suficiente
para atender as necessidades da população, porque existe técnica e existe tecnologia para esta finalidade. E agora nós encerrando, por exemplo, se a taxa de crescimento populacional brasileira tivesse ficado em 3%, como era no começo do século, hoje nós não teríamos 210 milhões de habitantes. Quer dizer, 210 milhões em 2010, né? Nós teríamos 600 milhões de habitantes. Essa taxa, agora média de 2, nós vamos fechar em 210 milhões de habitantes. Uma população pequena, podem saber, pequena, para o tamanho e as potencialidades e riquezas que esse país pode ter. Então, meus queridos e minhas queridas, eu encerro a minha exposição. Peço desculpas pelo telefone que tocou, mas isso essas falhas, vamos ver se a gente vamos corrigir nas próximas vezes. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado o melhor possível, e aqueles que gostaram, não se esqueçam de dar os seus likes, os seus gostei, para que o nosso trabalho, né, no setor de serviços prossiga, porque a caminhada é muito longa e eu estou disposto a trilhar esses caminhos. Muito obrigado e até uma outra ocasião no seu Ponderando com Caju. Até!